Pessoal, eu falo agora sobre a guerra na Ucrânia. Na véspera de o conflito completar um ano, foi a primeira vez do ministro espanhol Pedro Sánchez visitar Kiev. Enquanto isso, a ONU vota hoje um projeto de resolução para a paz no país. Quem tem as informações é a correspondente na Europa, Cecília Malan, ao vivo de Londres. Bom dia para você, Cecília. O secretário-geral das Nações Unidas voltou a condenar a invasão russa ontem, né? Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos. Sim, foi durante as discussões na Assembleia Geral. Antônio Guterres condenou a agressão russa, que é a maior invasão europeia desde o fim da Segunda Guerra Mundial, como uma afronta à consciência coletiva mundial. 60 países patrocinaram a resolução que enfatiza a necessidade de alcançar o mais rápido possível uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia, de acordo com os princípios da Carta das Nações Unidas. E também exige que a Rússia se retire incondicionalmente do território da Ucrânia. Espera-se que o documento seja endossado hoje por uma ampla maioria, mas é possível que países como China, África do Sul e Índia continuem a se abster. A resolução reconhece ainda a profunda preocupação com o impacto adverso da guerra na segurança alimentar global, no setor de energia, na segurança nuclear e também no meio ambiente. Agora de manhã, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez desembarcou em Kiev 10 meses depois da primeira visita dele ao país em guerra. Ficaremos ao lado dos ucranianos até que a paz volte à Europa, ele disse. Ontem, a ministra da Defesa da Espanha afirmou que o país vai fornecer 6 tanques de guerra Leopard de fabricação alemã depois que eles passarem por reparos. A entrega está prevista para o final de março ou início de abril. E ontem à noite, o presidente Volodymyr Zelensky conversou com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak e reforçou a necessidade de manter o apoio militar nesse momento. Bárbara. Cecília, e hoje o governo britânico não deu perspectivas muito otimistas sobre o futuro dessa guerra que completa um ano amanhã, né? O ministro da Defesa disse hoje cedo, numa entrevista, que a guerra pode continuar por mais 12 meses. Nas palavras dele, a Rússia demonstrou total desrespeito não apenas pelas vidas dos ucranianos, mas por seus próprios soldados. Segundo Ben Wallace, quase 190 mil militares russos teriam sido mortos ou feridos desde o início da guerra de Vladimir Putin. Apesar desse catastrófico erro de cálculo e agressão, acho que Putin não vai parar, disse o ministro. O relatório diário de inteligência militar do governo britânico alerta que generais russos estão sob intensa pressão para tomar a cidade de Vuhledar, em Donetsk, no leste da Ucrânia. É o desespero do Kremlin por alguma vitória para alardear no aniversário de um ano amanhã. Vamos ver agora uma reportagem do Murilo Salviano sobre as consequências econômicas desses 364 dias de guerra. Quando os primeiros caminhões russos apareceram no leste da Ucrânia, ainda era difícil entender como aquela distante fronteira, na verdade, era o portão da nossa própria casa. No mercado e nos postos de gasolina, os preços rapidamente foram para as alturas. As explosões nas contas do fim do mês forçaram mudanças de rotina até nos países mais ricos. Durante este inverno, 1/4 dos britânicos planejou desligar os aquecedores de casa. E o governo teve que subsidiar as contas de energia. A guerra criou um impacto econômico de efeito cascata, explica uma das coordenadoras do Instituto Britânico Chatham House. Ela diz que a Rússia, ao interromper o fornecimento de petróleo e gás a mercados europeus, gerou uma corrida internacional pela produção do Oriente Médio e dos Estados Unidos. Além da energia, outro gatilho que disparou o sistema mundial de preços ocorreu no setor agrícola. A pesquisadora cita o papel-chave da Ucrânia na produção de commodities, como milho e cereais. Antes do conflito, o país exportava pelo Mar Negro mais de 5 milhões de toneladas mensais de grãos. Tudo ficou parado por pelo menos 5 meses. Foi só a partir de um acordo assinado em julho que os primeiros navios voltaram a ser liberados. Orija Lutsevich relata que a guerra causou insegurança alimentar e agravou a fome na África e no Sudeste Asiático. Países que dependiam de doações de programas da ONU, que também dependiam da produção agrícola russa e ucraniana. A Nigéria
grande importadora do trigo da Rússia, registrou um aumento médio de 37% no custo dos alimentos. Segundo dados oficiais, pelo menos 40% das padarias da capital fecharam as portas depois que o preço da farinha triplicou em algumas regiões. Uma das principais heranças dessa guerra é isso aqui: comércios fechados, crise, inflação que pressiona a política fiscal ao redor do mundo. Aqui no Reino Unido, por exemplo, o aumento excessivo dos preços e do custo de vida já passou dos 10%. É o maior patamar das últimas 4 décadas. No Brasil, a inflação também tem reflexos da guerra. O impacto muito forte foi sobre os preços de combustíveis, como no mundo todo. O preço do petróleo subiu, bateu na inflação, levou até o governo, num certo momento, a baixar impostos sobre combustíveis. Outro setor impactado no Brasil foi o agronegócio, que até então importava da Rússia cerca de 25% dos adubos e fertilizantes. Aí é um efeito mais indireto, bate no preço dos alimentos, que subiram muito ano passado. Então, tanto pelo fertilizante como pelo fato de você tirar Rússia e Ucrânia, grandes exportadores de alimentos, do comércio internacional, fez o preço de alimentos pressionar muito a inflação no passado. Especialistas acreditam que a guerra, que completa 1 ano, pode ainda catalisar novas mudanças macroeconômicas, à medida em que potências como Estados Unidos e China ampliam a participação indireta no conflito. Toda a globalização está em um processo de adequação a um mundo cheio de tensões geopolíticas. Dificilmente essa guerra da Ucrânia será a última crise política dessa época, dessa década. Estamos vendo, de certa maneira, uma desglobalização agora, com cada vez mais países se preocupando com produzir os produtos estratégicos internamente. Os pesquisadores da Chatham House alertam, mais que os problemas econômicos de curto prazo, uma eventual vitória russa na Ucrânia premiaria a política imperialista de Putin, com sérias consequências para o mundo todo. A gente volta